Esse meu desenho é um Calhambeque, é uma cartela bem grande, ele tem o total de pontos, o total da cartela. Então, me pediram para mostrar com detalhes como colocar a cartela na máquina. Primeiro, a cartela tem que ter um sentido. Eu posso virá-la avesso, caso eu queira. Então, ela funciona tanto num lado quanto no outro. Eu prefiro deixar, como essa é uma cartela perfurada, eu prefiro deixar naquela parte em que mostra a numeração, que daí me facilita também a hora que eu preciso ou tirar ou retornar a carreira numerada, me facilita nesse ponto. A máquina tem uma entrada para cartela, a minha fica, esse modelo da 830 da Eugene Brother, fica à esquerda. Outras máquinas pode ser que a posição seja diferente. Ela tem uma entrada de cartela aqui, é um rasgo na horizontal. É nesse rasgo, nessa entrada que vai a cartela. Por dentro, aqui eu tenho uma carretilha dentada, tanto de um lado quanto do outro, que engata esses furinhos laterais da cartela. Então, eu preciso acomodar a cartela de forma que pegue esse dentinho ali. Sinto com o dedo aonde ela entrou. Aperto esse botão lateral, a cartela, aperto e giro o botão da direita para a cartela descer. Sempre com o dedo apertado ali, ele gira e você consegue colocar a cartela em qualquer numeração. Como essa é uma cartela numerada, eu não posso deixá-la na primeira, carreira aqui. A primeira carreira vai ser selecionada lá, só que ela não seleciona já aqui em cima. Ela seleciona 7 carreirinhas de furinho para dentro. Então, colocamos a cartela e contamos 7 furinhos para dentro. Então, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalmente, a numeração das cartelas começa na 1, para você colocar na posição 1, normalmente, mas é bom sempre conferir. Se eu quiser repetir a cartela em looping, eu coloco as abotoaduras nesses furinhos aqui. Se não, eu quero que a cartela gire e trabalhe apenas uma vez e quando terminar ela mesma sai desse engate, porque tem uma abertura para frente e uma abertura aqui atrás. Ok? Então, colocada a cartela ali, eu observo na lateral aqui, eu tenho uma bolinha, um triângulo normal e um triângulo espichado. A bolinha, existe essa alavanca lateral, se eu puxar a alavanca na posição da bolinha, significa que a cartela não vai girar, ela vai ficar travada. Triângulo normal é como tem que ser o desenho. Ele não é nem comprido e nem travado, ele é trabalho normal. Cada carreira que o carro passa, ele vai selecionar uma carreira da cartela. Triângulo espichado é aquele em que eu duplico a quantia de carreiras perfuradas aqui. Então, o carro vai uma vez para a direita, seleciona, volta, ele seleciona a mesma carreira. Então, no triângulo espichado, eu vou ter aqui, esse é um calhambeque, vai ser um calhambecão enorme. E o desenho, aliás, fica bem feio. Então, eu tenho que colocar na posição que eu queira o trabalho. Normal ou espichado, ou travado. Esse vai ser um motivo único. Coloquei pontos na máquina, mas eu só vou querer um motivo bem no meio. Carro à esquerda, ligo no carro o cassê e trago para a direita. Ele selecionou vários pontos.
Os que eu não quero que trabalhem, eu vou abaixar. Então, eu quero somente no meio o meu calhambeque, o meu desenho. O que que eu faço? Eu abaixo. Mas como é que eu vou saber qual agulha abaixar? Observa na tua máquina. O celeroide, essa fita que nós temos aqui abaixo das agulhas, ele tem uma marcação de 24 agulhas numa cor, 24 agulhas sem nada, mais 24 coloridas e assim todo o celeroide. Então, eu preciso colocar essa fita, esse celeroide, bem distribuído, bem na metade. Então, essas duas são as minhas agulhas centrais. 12 agulhas para cá, o celeroide termina a parte vermelha e começa uma outra. 12 agulhas para o outro lado, também termina a marcação mais forte do celeroide. Então, essas 24 agulhas aqui são as centrais para o meu desenho ficar bem no meio. Se eu quiser o desenho mais para o lado, são as outras 24 agulhas que eu vou deixar selecionar e as demais abaixadas. Então, elas me dão a posição de onde fica o desenho, certo? Eu vou fazer enjacar, então, ligo o MC, porque esse ponto é enjacar. Coloco o segundo fio, que é o fio fantasia, no carro. O fio principal fica no engate A, o fio fantasia no engate B. Novamente, a máquina selecionou várias agulhas. As que não fazem parte do meu desenho, do desenho que eu quero, eu vou descartar, eu vou baixar. E baixar bem abaixadinha, porque senão ela pega. Novamente, a toda carreira que eu passar, eu vou ter que fazer essa operação de baixar. E agora já ficaram bastante agulhas selecionadas, mas eu sempre observo a minha lista do celeroide, a parte em que está. Aqui a minha, por um acaso, é vermelha. Existem azul também e preto. O celeroide é uma fita que é avulsa. E de tempos em tempos você precisa trocar, porque ela vai comendo, ela vai estragando, ela vai se esgaceando a parte bem, porque as agulhas sobem e descem ali, então a parte bem para cima aqui ela começa a esgacear. É bom trocar e sempre colocar bem posicionada, mas ela é móvel, então é bom observar, antes de começar o desenho, é bom observar se ela está centralizada. Quando chamou todas as agulhas é porque já não tem mais pontos na cartela. Então, desligo o MC, desligo o KC, tiro o fio fantasia, posso baixar ou não as agulhas na máquina.
E aqui eu tenho meu motivo único. O detalhe do motivo único, quando eu tenho linhas retas, como aqui no calhambeque, ele forma na lateral, essa carreira que parece de falhado o ponto. Não é. É porque o ponto aqui por dentro, ele puxa, ele faz a volta, faz o retorno da linha de fantasia, ele faz o retorno justamente aqui. Então, ele puxa um pouquinho mais para frente, mais para dentro, o ponto. Mas ele não é falhado, não. A mesma coisa onde mostram poucas carreiras continuadas. Mas esse é o normal dele. Eu vou fazer outros modelos de motivo único e mostro daí a cartela e os outros desenhos juntos. São desenhos aqui que eu tenho grandes, mas motivo único não precisa ser grandão assim, nem tantos pontos. Podem ser motivos pequenininhos, podem ser letras. Motivo único é aquele que você abaixa as agulhas que você não quer que sejam coloridas, no caso. Ok? Aqui nós temos um desenho único, um pinguim. É um desenho bonitinho, mas fica melhor quando feito com o fundo em mescla, como aqui. E daí dá uma ideia de que ele está num ambiente de gelo, de neve, de frio. A cartela é uma cartela que vem junto com a máquina, só que ela vem não só para desenho único, vem para barras também. Então, ela começa com um desenho de neve, ou alguma coisa que sugira neve, aqueles floquinhos de neve. Eu não coloquei no meu desenho essa cartela começando desde baixo, eu só comecei com o pinguim. Quando você quer fazer uma barra, coloca também, se quiser, daí mudando a cor. A cor de fundo continua igual e a neve de uma cor, o pinguim. Normalmente o pinguim que eu conheço é preto com branco. Então, seria bom colocar a cor fantasia, né, a cor no engate B, que seja uma cor preta ou de repente cinza. Eu vou virar a cartela para facilitar a observação. Quem tem interesse de copiar que não veio com a sua máquina esse desenho, dá um print screen que copia e depois você pode até imprimir o desenho num papel e passar para o caderno ou fazer uma cartela como essa. Ok? E aqui nós temos o calhambeque que foi feito no início do vídeo. Eu também fiz o fundo dele uma cor mais discreta, que combina com o desenho em si. A cartela é perfurada, é uma cartela grandona. Também deixo ela parada, virada, aí você consegue, aperta a tecla Print Screen e depois cola no Word, em alguma pasta que você abra com desenhos. Ok? Aqui outro desenho que dá para fazer tanto barra quanto desenho único, é um esquilo, muito bonitinho. E o detalhe é que a cartela, eu posso fazer ela virar no avesso a cartela, e daí o esquilo, ao invés de estar olhando para o lado de cá, ele vira para o lado de lá. Isso dá para fazer em qualquer cartela de ponto grandão, assim, de ponto em jacquard, de ponto... ela pode ser virada de um lado para o outro, ou seja, eu tenho o esquilo aqui, o desenho do esquilo, olhando para o lado direito. Se eu virar a cartela, o meu esquilo vai virar olhando para o lado esquerdo. De repente, eu quero o esquilo de pontas, de pé para cima.
começando ao contrário, também dá. A cartela é bastante versátil para desenhos em jacquard. Esse esquilo parece pequenininho, mas a cartela dele é bem grandona. E também foi uma cartela perfurada. Ok? E aqui uma coelhinha. Quase não dá para aparecer, eu errei na hora da escolha da cor de fundo e da cor fantasia correspondente. O mesclado aqui ofuscou um pouco o desenho em si da coelhinha. Essa cartela sugere uma barra de florzinhas embaixo. Eu aqui fiz baixando os pontos na lateral igual fosse o desenho grandão aqui, que eu queria desenho único. Mas poderia ser feita a barrinha com essas flores, todos os pontos trabalhados, né? Fazendo a barra embaixo e somente uma coelhinha pulando em cima desse caminho de flores. Certo? Quando faz assim um desenho que tem várias cores, várias trocas de cores, é bom sempre marcar na cartela, na lateral da cartela com uma caneta permanente, aonde há a troca da cor, para não acontecer de você fazer desde baixo até em cima tudo numa cor só, daí você não consegue visualizar o que é, o que não é o desenho. Essa também é uma cartela grande, foi perfurada. Ok? Aí alguém me pergunta, como é que ficam os fiapos por baixo? Tem fiapos desde o começo aqui, então eu vou virar o meu calhambeque, que foi a primeira que nós fizemos. Os fiapos ficam atrás do desenho. São fiapos que às vezes são bem compridos, os fios, né? Não são nem fiapos, é fio. No lado onde foram abaixadas as agulhas, não tem fio no avesso, porque não veio até o final o desenho. Se eu quisesse fazer um calhambeque do lado do outro, aí teria fios no avesso até o final, até a extremidade da blusa, por exemplo. Mas aqui ele fica apenas aonde tem o desenho principal. O calhambeque também é um desenho que você consegue fazer ou no centro da blusa ou num dos lados, assim como qualquer desenho único. Se eu não quiser essa coelhinha no meio da blusa, eu quiser ela bem num cantinho, eu também abaixo os demais pontos que eu não queira. A cada 24 agulhas, olhando no celeroide, você tem uma coelhinha, ou um calhambeque, ou um castor, ou esquilo. Então, aonde eu não quero, eu abaixo. Não precisa ser necessariamente no meio. Pode ser em qualquer lugar. E não precisa ser necessariamente na barra. Eu posso colocar, que nem essa blusa, esse calhambeque eu fiz em blusa, aqueles blusões grandes para adolescente, bem no centro da blusa, bem no meio da barriga. Era um desenho muito bonito, não tinha mais nada em volta. O punho foi listado e o restante da blusa na cor principal, somente o calhambeque lá no meio. E fica muito bonito. Certo? Então, é criar e adaptar a sua realidade. Certo? Bom trabalho!